never get free. Lamb to the slaughter, what you gon' do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gon' do when there's blood in the water? Look me in my eyes, tell me everything's not fine. All the people ain't happy. Se Midoriya tivesse os poderes do demônio cinza e All-Might tomasse o seu poder de volta. Parte 3. Depois de um tempo conversando com elas, ele fala que vamos conversar amanhã melhor e também explicar para sua mãe sobre elas. Então elas confirmam e se deitou com Midoriya imprensando ele entre os seios delas. Midoriya acorda muito cedo e vai para a cozinha preparar o café da manhã. Sua mãe acorda e pergunta por que ele acordou tão cedo. Ele fala que hoje vai voltar às aulas da Academia de Heróis e também precisa conversar com ela sobre o assunto. Então eles ouvem a campainha e Midoriya vai ver quem é que está na porta. Era o carteiro que vem entregar uma carta para a mãe de Midoriya. Midoriya vê que na carta tem um símbolo da escola dele. Ele se pergunta que tipo de carta é essa. Midoriya ouve gritos e vai correndo para a cozinha. Quando ele chega lá, sua mãe vai correndo até ele e pergunta quem são aquelas duas mulheres que saiu do quarto dele. Ele fala que elas são Derriere e Meracila. A mãe dele pergunta por que elas estavam no quarto dele. Então ele fala que eles precisam conversar muito antes de ir para a escola. Então Midoriya começa a explicar tudo do início para sua mãe. Quando ele termina de explicar, sua mãe estava com um grande sorriso e fala que quer ter muitos netinhos. Midoriya acaba caindo da cadeira e fala que ela tá aceitando isso tudo rápido demais, mas ela manda ele fechar a boca e logo para a escola, senão ele vai se atrasar, e deixa as meninas com ela que ela vai cuidar de tudo. Então ele entrega a carta para sua mãe e vai para a escola e acontece como tudo no original, mas a diferença é que a apresentação das irmãs do Todoroki, todos os meninos ficam impressionada com a beleza delas, mas para todas as surpresas foi que a irmã mais nova foi falar com Midoriya. Todos vão perguntar para Todoroki o que está acontecendo. Então ele explica que Midoriya foi na casa dele ontem à noite deixar a irmã dele em casa, e também ele fala sobre o poder estranho que Midoriya apresentou. Então Fuyumi pergunta para Midoriya como ele está. Ele fala que está bem. Então ela pergunta por que ele parece preocupado. Ele fala que está acontecendo muita coisa na casa dele. Ela fala que entendi. Então a irmã gêmea do Todoroki se apresenta para Midoriya. Midoriya pergunta se os poderes igual ao do Todoroki. Ela fala que sim, mas ela disse que gosta de usar mais o fogo do que o gelo. Então o professor chega a falar sobre o festival esportivo e mandar todos para os ônibus. Então eles já começam a perguntar para Midoriya sobre os poderes novos de então. Ele fala que o poder dele, super força, foi bastante diminuído graças a novos poderes. Ele fala que um dos poderes dele espera muito seu antigo poder. Então eles chegam onde vai acontecer o festival. Então todos ficam impressionados com tantas pessoas assistindo, mas quem estava mais impressionado era Midoriya, já que sua mãe estava também na plateia junto com a mãe de Bakugou. Mas para surpresa dele também estavam Meracila e Derriere. Então Fuyumi também está fazendo isso. Vai até Midoriya e pergunta quem são aquelas duas mulheres. Então ele fala que aquele é o problema dele. Ela não entendi muito, mas antes dela falar qualquer coisa, a heroína estava apresentando. Fala para todos se preparar que ela vai falar a primeira etapa das provas, e para ela fala que é uma corrida em volta do estádio. Então ela fala para todos começarem. Todos começam correr. Todoroki faz igual à história original, congelando todo mundo, mas as suas irmãs saíram facilmente. A sua irmã gêmea usa fogo para voar e sua outra irmã, já que suas chamas são diferentes, ela consegue mudar e o que ela quiser. Faz um grande pássaro de fogo e voa em cima dele. Todos que conseguiram sair, ela na frente, só ficando Midoriya, mas usando 20% uniforal. Ele está em disparada, já com o poder de autocura que ele tem. Ele não se espere muito e passa de quase todos, chegando perto de Todoroki, suas irmãs e Bakugou, mas todos eles param pelos robôs de 0 pontos. Todos começam a derrotar os robôs igual à história original, mas Midoriya acaba pulando e ativa sua marca demoníaca e cria uma grande foice na mão. Todos se assustam com aquele poder. Então Midoriya corta os robôs ao meio. Então ele pousa em cima de um robô, mas ele estava tremendo e raios roxos estavam saindo do corpo dele, já que o poder do Niforal estava se fundindo com o poder demoníaco, e isso acaba potencializando os poderes deles. Então ele acaba dando um grito e suas asas que abrem. Então ele pega as irmãs de Todoroki e sai voando para a linha de chegada, já que ele não estava sobre mais o controle do corpo dele. Então os três chegou na estrada e acabou caindo. Já Midoriya desmaiou. Então a heroína fala que os três vão ocupar o primeiro lugar. Então restos dos figurantes acaba chegando. Então a heroína fala a segunda etapa. O que acontece? Tudo começou original. Menos que no time de Midoriya estavam as irmãs de Todoroki, mas só que eles conseguem vencer todos os times que estavam vindo para cima dele e continua em primeiro lugar. Então a heroína que está apresentando
Manda todos irem para o vestiário para a próxima etapa, que era a luta entre eles. Então do vestiário Midoriya ter uma surpresa, já que sua mãe estava lá esperando ele dar um abraço nele e fala que tá muito surpresa com os poderes dele. Todos ali começam a rir dele, mas todos para quando Derriarima Ciela chega e dá um beijo nele. Todos ficam surpresos, mas as irmãs de Todoroki estavam com raiva e com ciúmes, e as outras meninas também, principalmente Uraraka. Então ele explica tudo, mas não fala que elas são esposa dele. Então falam que já vão começar a primeira luta e fala o nome de Midoriya e um figurante e seu poder de lavagem cerebral. Então os dois vão para a arena, mas diferente do original, Midoriya usa seu poder de cristal criar um enorme dragão de cristal e ele fala para no seu adversário desistir. Todas as outras foram igual ao original, menos as lutas mais belas, lutas da irmã do Todoroki, já que elas tiveram lutar entre si, que acabou ter no empate. Elas quase tentaram se matar usando seus ataques mais poderosos. Isso tudo impressionaram Midoriya. Então já ia começar a luta mais esperada de todas entre Midoriya e Todoroki. Então já ia começar, mas Midoriya é parado pelo pai do Todoroki, que teve aquele mesmo papo. Quais as intenções de reais do pai do Todoroki era fazer Midoriya se casar com suas filhas, já que o poder de Midoriya chama muita atenção dele. Então os dois se posicionam, mas Midoriya fala para Todoroki usar todo o poder dele contra ele, mas Todoroki se nega. Então Midoriya fala que vai obrigar ele. Todos os que estavam assistindo começam a gritar, mas tenho duas mulheres específicas e tava gritando mais do que as outras. Midoriya vendo isso fica com vergonha. Então Midoriya começa ativo Nifural. Ele dá primeiro ataque, Todoroki acaba desviando do soco. Ele manda um grande geleira, mas Midoriya rebater com seu cristais. Então Midoriya aumenta a sua velocidade atacando de todos os lados, mas da plateia Derriere estava percebendo algo estranho no Midoriya e fala para Meracila. Então ela observa bem e vê que tem outra alma dentro de Midoriya. Ela fala que isso é interessante. Voltando para a luta dos dois, Todoroki estava bastante ferido. Ele fala que não tem opção e vai ter que usar o seu lado de fogo. Então ele ativa o seu lado de fogo e começa a queimar tudo ali. Manda uma grande rajada de fogo para cima de Midoriya. Os heróis tentam parar, mas não conseguem. O fogo pega Midoriya em cheio. Todas daí ficam assustados, até o Todoroki. As irmãs dele começam a chorar, até a mãe de Midoriya pensando que tinha perdido seu filho, mas Derriere e Meracila começam a rir bem alto. Todos ficam pensando o que elas estão fazendo. Então ela fala bem alta que o moleque de cabelo de duas cores está morto. Então com todos começam a ouvir uma risada vindo da fumaça. Era Midoriya com 50% do seu corpo queimado, mas estava curando bem rápido. Então ele fala que isso aí é o fogo dele, mas ele tem muito melhor. Então Midoriya ativa as chamas do purgatório queimando tudo. As chamas estavam tão quentes até quem estava sentado nas últimas filas estavam sentindo o calor das chamas. Então Midoriya lança uma grande rajada de chamas para cima de Todoroki, que se defende com seu gelo, mas não adianta muito. Ele acaba tendo queimaduras leves, mas Midoriya começa a andar lentamente até ele. Sua marca demoníaca aparece ficando no nível 3. Então ele faz um movimento com a mão que faz vários pingos pretos parecido com chuva. Então Derriere fala que ele está ficando doido de usar essa técnica. Então Midoriya pergunta se Todoroki quer continuar lutando, pelo que fala que sim. Então Midoriya pega uma pedra e encosta num pingo preto e a pedra é vaporizada. Então ele fala se ele continuar ele vai ter o mesmo destino da pedra. Então ele fala que quer desistir agora, já que estava com bastante medo do Midoriya. Midoriya é o vencedor dessa luta, mas tinha uma pessoa que estava puta. Essa pessoa era o Bakugou. Ele tava falando que ia matar o Deku de merda. Então o festival esportivo dá uma pausa para eles consertarem a arena. Nessa pausa Midoriya foi conversar com seus amigos e pedir desculpa para o Todoroki. Todoroki responde que tá tudo bem. Fuyumi dá um tapa na cabeça de Midoriya e fala que ficou com medo de perder o amigo dela, mas Derriere e Meracila aparece para dar os parabéns para Midoriya pela luta dele, mas Mineta tenta dar um tapa na bunda delas, mas ele é quase destroçado por elas e todo mundo viu que elas também têm a mesma marca que Midoriya tem quando ele ativa o poder dele. Então é anunciado que a próxima luta já pode acontecer. Podemos ver que Bakugou só estava lá com a maior cara de psicopata. Então Midoriya se posiciona, mas antes da heroína dar o sinal para começar, Bakugou ataca com seu ataque mais poderoso. Quando a poeira baixar temos um casulo de escuridão, mas dentro do casulo não tinha nada, já que Midoriya estava voando. Então ele faz vários pingos pretos e começa a reunir todos eles em uma esfera. E ele fala que o nome desse ataque é a Nebulosa Negra. Bakugou começa a gritar com Midoriya e manda ele descer. Então Midoriya joga aquela esfera da arena devastando tudo, que fazendo Bakugou ser lançado contra a parede e assim ele desmaiando. E assim Midoriya vencedor do festival esportivo, impressionando muitos heróis com seus poderes. Mas o que estava mais pressionado era o Walmart. Desculpa aí por só pela demora de vídeos, é porque aqui estava com